Olá, eu sou o professor Luiz Rezende e eu começo uma aula que é fundamental para você entender como se estuda atualidades em concurso público. É uma matéria interessante porque você começa a dar valor para ela, dar importância para ela, quando erra questões em uma prova. E isso acontece porque as pessoas elas estudam muito errado atualidades. Atualidades é das matérias que as pessoas têm mais confusão sobre como se estuda. Isso é muito importante. Na verdade, o estudo sobre atualidades ele tem muita particularidade. E essa aula, que é uma apresentação, né, uma forma de te orientar em como estudar, ela tem o objetivo de que você entenda quais os erros que você comete. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, qual é a lógica de existir um curso inteiro voltado a atualidades, se afinal de contas as atualidades têm a ver com fatos do cotidiano, fatos que mudam toda hora? Bom, em primeiro lugar, isso não é verdade. 80% das questões de atualidades tratam de temas gerais e permanentes, temas que não mudam. Quais esses temas? Áreas de livre comércio, blocos econômicos, conceitos de macroeconomia, conceitos gerais de organismos internacionais, como a Organização Mundial da Saúde, formação do Conselho de Segurança da ONU. Estes conceitos são conceitos permanentes. E 20% apenas das questões tratam de temas quentes, temas da conjuntura. É um atentado terrorista que aconteceu, alguém, uma personalidade que veio a óbito dos últimos meses, o último ganhador do Oscar, esse tipo de coisa. Mas, se você não entender os termos conceituais, se você não entender os temas gerais, você não vai responder uma questão. Deixa eu te dar um exemplo. Imagine que o Conselho de Segurança da ONU votou uma sanção à China. Bom, e aí, tudo bem, a questão fala sobre isso, sobre algo que acabou de acontecer, sobre algo que foi decidido há 1 mês e meio atrás. Mas na questão, uma alternativa diz que, dentre os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, a Bélgica votou contra a sanção. Se você não souber se a Bélgica é ou não membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, não é, você nunca vai conseguir responder essa questão. Deu para entender? Então, na verdade, é isso, né? Óbvio que o curso ele vai tratar desses temas. E aí, que eu chamo de temas frios, temas que não mudam nos próximos meses, temas que vão ser permanentes aí no próximo período. É evidente que tem um percentual de questões que nós só trabalhamos com o edital aberto, é ali a sintonia mais fina. Mas mesmo essas questões quentes, mesmo essas questões do cotidiano, essas é diferente. Essas você tem que ter o hábito da leitura, né? Porque a vida ela é muito dinâmica. Pega o primeiro semestre de 2020, pega todas as mudanças na cultura, na economia, na sociedade como um todo, nos hábitos e costumes por conta aí da pandemia do Covid-19, do coronavírus. Só isso já é tema para 2 anos de resenha, né? Então, não adianta você ter a ilusão que você só vai se atualizar sobre a vida, que você só vai se atualizar sobre o cotidiano quando sair o edital, porque não vai dar tempo. Então, você tem que ter o hábito, você tem que dominar, conhecer os temas fixos, os temas que não mudam, que representam 80% do que é abordado em prova, e criar o hábito de leitura. Reservar meia horinha do seu dia para ter um hábito de leitura sobre os fatos do cotidiano. E ao longo do curso eu vou te apresentar como montar esse guia de leitura. Quais os sites, quais os jornais, quais os portais que as bancas organizadoras, né? CESP-NB, FCC, VUNESP, se utilizam para montar as questões. Então, se você criar o hábito de leitura, fora que você vai estar atualizado sobre o mundo, né? Fora que você vai estar antenado sobre o que acontece à sua volta e você vai estar de fato preparado para a prova. Porque se você tiver esse hábito, e eu vou te ensinar a criar esse roteiro de atualização de leitura, quando sair o edital, aí vocês podem se preocupar com as matérias mais importantes e mais
tensas, né? Se for RLM, RLM, português, informática, direito constitucional, tributário, civil, enfim. Então, esse é o objetivo dessa aula e desse curso. Deixa eu, de início, te dar um recado, falar duas coisas que representam erros enormes cometidos por quem estuda atualidades para concurso. O primeiro erro é você querer ter opinião crítica sobre as coisas que estão abordadas. Olha, todos nós somos clientes do Estado. Todos nós somos parte da sociedade. Então, bem ou mal, no mínimo você pega uma estrada. No mínimo você paga pedágio. No mínimo você paga impostos. Então, mesmo que você não utilize a saúde pública, mesmo que você não utilize a educação pública, mesmo que você não utilize serviços sociais do serviço público, você vive na cidade, no Estado e no país. Então você tem opinião crítica sobre as coisas do Estado e sobre a sociedade como um todo. Mas na hora da prova, você não pode ter senso crítico. Você tem que ser o diário oficial. Você tem que ser a notícia oficial. Porque é assim que é abordado em prova. Nunca vai cair na prova a opinião sobre se o governo norte-americano está fazendo uma boa ou má administração. Nunca vai cair numa prova se o governo Bolsonaro ele tem uma linha que é correta ou incorreta. Não se trata, isso é opinião. Nem teria como ter uma questão sobre isso. Então, é diário oficial, meu irmão. E ó, numa boa, eu sou... minha história aí é de dirigente sindical, tanto no movimento universitário, na União Nacional dos Estudantes, como dirigente sindical no serviço público, né? E eu tenho senso crítico por natureza. Uma por ser professor, outra por ter uma história aí no movimento social. Mas na hora da prova é diário oficial, porque é assim que cai na prova. Essa é a primeira questão. A segunda é você não cair no erro de ficar lendo além do que você deveria no caso de estudar para atualidades. Eu vou te dar um exemplo. Covid, né? Então, em todas as notícias sobre o Covid-19, sobre a pandemia, sobre a questão de isolamento social, o governo federal criou aquele auxílio emergencial que foi pago para pessoas de baixa renda, de R$600. Então, se for cair, é isso. Se for cair, qual o nome do auxílio, como foi pago, e qual era a forma de pagamento e quem eram os beneficiados. Não vai cair quem foi o proponente, não vai cair qual prazo que a Caixa Econômica paga, não vai cair se você pode utilizar um cartão de débito virtual ou não para esse de valor. Não é isso que vai cair. Então, se você se aprofundar demais em cada tema, você vai cometer o erro do exagero, você vai cometer o erro de ficar pontuando a sua leitura com coisas que vão muito além do devido. Deu para entender? Então, dita essas duas coisas, pontuados esses dois elementos, o resto é tranquilo, o resto dá para a gente desenvolver numa boa. Bom, e tem mais uma questão importante. E a outra questão importante é a seguinte: nem sempre nos editais a atualidades aparece com esse nome. Óbvio, né? Algumas provas, sei lá, me vindo rapidamente à cabeça, escrevente do TJ de São Paulo, Polícia Civil do Maranhão, para falar de exemplos completamente antagônicos, aparece como atualidades. Mas em outros editais aparece com outro nome. E aí você tem que saber, em primeiro lugar, quais os tópicos que surgem no seu edital, em que na verdade é atualidades. Vamos lá, vamos conhecer então os tais tópicos que representam atualidades. Olha só, na verdade, como eu pontuei com você, nem sempre atualidades na prova aparece com esse nome. É evidente, né, que o termo atualidades é o mais comum, o termo atualidades é o mais recorrente. Então não tem muito segredo, caso apareça na sua prova o termo desse jeito, secão atualidades, isso é o que eu acabei de falar. 80% dos termos quentes, digamos assim, né? E 20% dos temas ali que acontecem nos últimos meses. Um atentado terrorista, um acidente, um desastre ambiental, como foi Brumadinho e Mariana, por exemplo, né? E assim por diante. Só que tem uma coisa muito importante aqui, quando o tópico é atualidades. E a questão importante é a seguinte: geralmente os editais, eles não pontuam um prazo.
Eles não pontuam que os temas são dos últimos 12 meses ou dos últimos 24 meses. Isso confunde um pouquinho o candidato. Alguns editais dizem fatos cotidianos, políticos, sociais, econômicos dos últimos 12 meses ou 24 meses, mas alguns não. Perfeito? Bom, continuando, conhecimentos gerais. A CESP-UNB em particular gosta muito de utilizar esse termo, né, conhecimentos gerais. Então, na verdade, o que são conhecimentos gerais? Conhecimentos gerais são temas da atualidade. E então são termos sinônimos. Se você, na tua prova, tiver no edital o termo conhecimentos gerais, serve exatamente tudo que eu acabei de te dizer sobre atualidades. Não muda nada. É exatamente isso. 80% das questões que são permanentes, 20% de questões ali do último período, e é exatamente terminologia sinônima. Bom, cuidado com geopolítica. Geopolítica é uma certa novidade, né? E sobre isso vale a pena a gente ter um cuidado, uma atenção especial. Geopolítica para concurso, ela tem algumas particularidades importantes que você deve saber. Geopolítica em concurso tem uma regrinha bem diferente daquilo que a gente está acostumado. Antes de ir para essa nova tela, vamos só então desenvolver qual é essa diferença de geopolítica para não perder o bonde. Então, olha só. Em 2019, na prova da Polícia Rodoviária Federal, ou seja, da CESP-UNB, apareceu esse termo geopolítica. E desde então, tem aparecido em vários editais de várias áreas, não só carreiras policiais, tribunais, carreiras administrativas, carreiras bancárias. E o que é geopolítica? Geopolítica, na verdade, é uma junção, uma mistura de atualidades, do jeito que eu pontuei para você, mas também história, um pouco de geografia e dados estatísticos do IBGE. Tanto é que nessa prova que eu estou citando para você como exemplo, da Polícia Rodoviária Federal, foram 4 questões e 3 questões utilizavam dados estatísticos da Agência de Notícias do IBGE. Só que tem uma diferença. O que eu falei para você anteriormente? Eu falei para você que quando se fala em atualidades e quando se fala em conhecimentos gerais, 80% são desses temas permanentes, que é de conhecimento permanente, e 20% dos temas ali do último período, do noticiário dos jornais. Geopolítica é diferente. Em geopolítica é 100% desses termos permanentes. É 100% desses temas que não mudam ao passar do tempo. Deu para entender? Não se assuste, né? Não é uma junção de 4 matérias. Atualidades espalhando para fatos históricos. Atualidades espalhando para elementos da geografia. Então, cai em questão, por exemplo, sobre modais de transporte rodoviário, ferroviário, etc. Cai em questão sobre densidade demográfica das diferentes regiões do país. Cai, por exemplo, taxa de natalidade histórica. Então, é mais ou menos isso que cai. Perfeito? Vamos continuar? Vamos voltar para a tela? Deixa eu só pontuar, voltar aqui para a tela anterior que eu estava trabalhando com você, para a gente poder entender quais os temas e tópicos que a gente vai desenrolar. Então, olha só. O que a gente trabalha e o que a gente aborda, portanto, como eu pontuei para você, em geopolítica? É exatamente isso, né? Exatamente o que eu pontuei para você. Fatos históricos, conjunturais, do último período. E aqui tem uma certa, digamos, novidade. Aqui tem um tema que ele tem aparecido muito em prova, tem aparecido muito em concurso no último período, e é importante entender. As pessoas, elas têm o equívoco de achar que sustentabilidade é apenas e tão somente meio ambiente, e não é. Na verdade, é além disso. E agora eu vou detalhar, inclusive, a diferença entre meio ambiente e sustentabilidade para você. Esses tópicos que eu estou apresentando nesse quadro, nessa tela, são os tópicos que você tem que ficar atento, digamos assim. São os tópicos que você tem que tomar cuidado. Mas você entendeu, então, política, economia, cultura, conjuntura, segurança, meio ambiente e sustentabilidade
São desdobramentos de atualidades, conhecimentos gerais e geopolítica com as suas relativas particularidades. Então vamos retomar, porque essa aula é uma aula de introdução ao tema. Então olha só, atualidades e conhecimentos gerais, a abordagem e leitura é exatamente a mesma. 80% das questões quentes, permanentes, que não mudam, e 20% das questões ali do último período. Geopolítica, 100% das questões recentes, 100% das questões permanentes, melhor dizendo. Sustentabilidade eu vou detalhar agora, é um tema do momento, é um tema que as pessoas têm prestado muita atenção e têm caído muito em prova. Qual que é a minha preocupação? Eu vou ser sincero para você. A minha preocupação é que quando eu for dizer agora que cai política, você começar a estudar a história do liberalismo, ler o Manifesto do Partido Comunista, ler os princípios conservadores e ler Olavo de Carvalho. Na verdade, não é isso. Na verdade, é sempre pontual sobre cada tópico. Vamos entender o que eu quero dizer para você. Então, olha só, como eu pontuei, como eu quis desenrolar e te explicar, nós temos particularidades, inclusive, de cada tema. Então, ó, política. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, para a explicação ela ficar sempre com exemplo, eu vou pontuar os tópicos do último período, dos últimos anos, de cada tema que caiu mais. Bom, começando por política. Repito, não vai cair que você tenha conhecimento sobre capitalismo, socialismo, anarco-socialismo, não é nada disso. O que cai muito são, em primeiro lugar, eleições. É impressionante como cai, qual foi o primeiro-ministro eleito da Itália e qual a sua orientação política. Quem foi eleito nas eleições da Argentina e qual a sua orientação política. É liberal? É progressista? É de esquerda? É de direita? Isso tem que saber. E o nome da pessoa que foi eleita. Então, o Partido Republicano, na eleição americana, tinha uma postura mais conservadora que o Biden, candidato democrata. Esse tipo de coisa que cai. Então, quando eu pontuo, né, quando eu digo aqui para você que vai cair na sua prova política, é sempre assim. Eleições que aconteceram, orientação política do candidato, do primeiro-ministro que foi eleito em cada país e consequências de blocos econômicos, né? O que é o G7? O que é o G20? Tudo isso que eu estou dizendo são temas que eu vou trabalhar no curso, ao longo da aula. O que é o OMS? Quais os membros do Conselho de Segurança da ONU? Bom, economia. Sobre economia, tem que se tomar um cuidado. E qual é o grande cuidado quando se fala de economia? O grande cuidado é você não fazer uma graduação de economia para responder uma questão. Né? Nesse caso, o que abunda atrapalha. Então vamos entender, porque isso é muito importante. Olha só. Muita gente se assusta quando vê num edital fatores econômicos. Isso por si só é uma coisa preocupante. Na verdade é assim. O que cai de economia são crises econômicas. Por exemplo, para os próximos anos, vão cair muito as consequências na economia global por conta do Covid-19. O Covid-19 mudou o mundo, meu irmão. E na minha matéria, nessa matéria, vai cair matando. Óbvio que não vai ter só questões de Covid, né? Mas, sei lá, para os próximos 3, 4 anos, você já está vendo isso em prova. Mudou o mundo, mudaram as relações humanas e isso vai cair muito. Mas sobre economia, vai cair, por exemplo, a liberação dos inativos do FGTS, o governo americano desvalorizar o dólar, várias questões. Consequências econômicas do Reino Unido ter saído da União Europeia. Isso é economia. Acordos do Mercosul, acordo Brasil e União Europeia, saiu, não saiu. Então fique tranquilo, porque são as manchetes de jornal. Óbvio que você não vai precisar fazer uma graduação de economia para entender isso e nem conhecer a variação da Bolsa de Valores, né? Deu para entender? Por exemplo, recentemente, falando dos dois temas aí que eu pontuei, sobre política caiu muito nos últimos anos a Operação Lava Jato. Nomes, você tem que saber quem é o presidente do Supremo. Você tem que saber quem é o presidente do Congresso. Você tem que saber quem é o ministro da Educação, da Economia, o ministro da Saúde.
né, que são os ministérios mais importantes. Eu incluí a saúde, enfim, depois de tudo que aconteceu no início de 2020 com a Covid-19, que começou a acontecer, né? O mundo nunca mais foi o mesmo. Então, esse tipo de coisa. Sobre economia, caiu inativos do FGTS, taxa Selic, quem decide a taxa Selic, o que é o Copom. Então, esse tipo de coisa, né? Não cometa o erro de estudar mais do que você precisa. Voltando para os tópicos, cultura. Olha só, sobre cultura tem uma coisa importante. Na verdade, sobre cultura em particular, cai muito, absurdamente, duas coisas. Em primeiro lugar, cai muito vencedores dos prêmios do Oscar. Cai muito isso. Então cai bastante uma questão sobre quem foi o vencedor do Oscar em tal ano, quem foi o diretor do filme que ganhou o Oscar. E eles abordam se o filme tem alguma consequência social. Por exemplo, quando em 2018 ou 2019, não me lembro bem agora, o Guillermo del Toro, um mexicano, ganhou o prêmio de melhor diretor pelo filme A Forma da Água, que a mulher fica apaixonada por um peixe. Ele fez um discurso contra as leis de imigração americanas e contra o tal muro que o Trump queria construir na época. Então isso foi abordado em prova. Ou sobre alguma questão racial. Então, na cultura, o filme Bacurau brasileiro, né, o filme Bacurau, venceu o prêmio do júri de Cannes. Qual é o filme brasileiro indicado para disputar uma vaga de filme estrangeiro no Oscar? Isso cai bastante. Conjuntura. Olha só. Conjuntura é um termo muito genérico e sobre isso precisamos conversar. Quando se fala de cultura, se fala muito sobre conjuntura, se fala muito sobre um atentado terrorista que aconteceu em tal país. Não vai cair, já caiu, hein? Mas ainda bem que não cai mais. Qual é a música do Michel Teló que não sei quem dançou? A Paula Lima fez que novela da Globo? Já caiu isso em prova. Mas agora, conjuntura, por exemplo, lembra, é que depois da Covid, tudo virou secundário do ponto de vista da saúde, né? Assim, eu estou dizendo nas manchetes. Então, você lembra do surto de febre amarela? Isso caiu em prova. Sobre o Covid, com certeza é uma questão de conjuntura. Então, trate esse tema conjuntura como uma junção de saúde, atentados terroristas e fatos muito grandes gerais. Fatos da sociedade que são relevantes. Deu para entender? Então, vamos voltar para os tópicos, porque assim, esses tópicos finais, né, esses temas finais aqui, eles dialogam entre si. Vamos começar por segurança. O que cai em segurança não só em carreiras policiais, não se engane. Cai muito política geral pública de segurança. Por exemplo, no passado, em outros momentos, vamos voltar aqui. No passado, em outros momentos, caiu muito sobre segurança as rebeliões nos presídios. Isso caiu demais, caiu bastante. Caiu muito, por exemplo, a intervenção militar no Rio de Janeiro. Novo julgamento do chamado massacre do Carandiru. Então, esses são os temas de segurança. Meio ambiente. Meio ambiente meio ambiente e sustentabilidade são temas que dialogam entre si. São dois temas que têm relação. Então, esses são os tópicos. Eu pontuei, está aí no seu material, né? O detalhamento de cada um. Eu pontuei para você exatamente como cai cada um. Então, eu vou dialogar agora com você, nesses 5 minutinhos que faltam para terminar a aula, a diferença entre a abordagem de meio ambiente e sustentabilidade. Começando pelo meio ambiente. Não vai cair na prova qual é a política do Greenpeace. Não vai cair na prova qual é a linha do atual Ministério do Verde e Meio Ambiente. O que vai cair na prova é o desastre ambiental. Por exemplo, foi absurdo como caiu em prova nos últimos tempos, em primeiro lugar, o acidente de Mariana e depois de Brumadinho. Óbvio, né? Mariana é o maior acidente ambiental do mundo, do tipo,
e Brumadinho, um absurdo número de mortos. Isso caiu bastante. Você lembra quando em 2019 teve aquela polêmica sobre as queimadas na Amazônia Legal, aquela polêmica toda sobre o Macron e o Bolsonaro, se o Brasil tinha aumentado ou não as queimadas, e isso caiu bastante. Então é esse tipo de coisa. Então, fora essa questão dos acidentes ambientais, que é um tema bastante recorrente, também cai nesse tópico a abordagem sobre encontros e conferências, por exemplo, a Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro, a Rio 92, teve como consequência a Rio mais 10, a Rio mais 20, a Rio mais 30, sempre de 10 em 10 anos a revisão dos objetivos da Eco 92. Por exemplo, a famosa Conferência de Paris, né, os acordos de Paris para a discussão da redução do monóxido de carbono e a redução da temperatura, né, global. Esse tipo de coisa cai muito em meio ambiente. Sustentabilidade, você vai perceber que vai ter várias aulas de sustentabilidade, porque é um tema muito amplo. É um tema que tem vários desdobramentos. Repito o que eu falei para você. Sustentabilidade vai além de meio ambiente. Então, como assim? A própria ONU, a Organização das Nações Unidas, determina que sustentabilidade tem um tripé. E qual é o tripé da sustentabilidade? A sustentabilidade ambiental, que sim, nesse caso tem direta relação com o meio ambiente, a sustentabilidade social das pessoas, a chamada responsabilidade social, e a sustentabilidade econômica, que tem a ver com equilíbrio financeiro. Então, em linhas gerais, essa não é uma aula de sustentabilidade, essa é uma aula que eu apresento para você os temas, apresento para você os termos, e que você tem que entender como estudar e como não estudar para acompanhar, inclusive, a matriz que está começando agora. Então, por exemplo, o que é sustentabilidade numa definição? É você ter ações hoje, utilizando os recursos naturais, que não prejudiquem, garantam a sobrevivência e deem qualidade de vida para gerações futuras. Por isso que ela tem um tripé. Do que adianta você dispor de todos os recursos existentes para combater um acidente natural ou a Covid, se existem outros elementos? Deu para entender? Então nós precisamos fundamentalmente entender que sustentabilidade, em primeiro lugar, vai muito além do meio ambiente, e além de ir muito além do meio ambiente, ela tem a ver diretamente com equilíbrio. Ou equilíbrio do ponto de vista econômico, por exemplo, responsabilidade social. O que seria, nesse caso, a responsabilidade social? Seria fundamentalmente você ter ações que não levem a uma convulsão social. Eu vou dar um exemplo. Você lembra quando aconteceu o impeachment da Dilma? Quando aconteceu a votação no Senado do impeachment da Dilma, existiam os apoiadores e existiam os que eram contra o impeachment. Então, a Polícia Federal, com o apoio do Exército e da Guarda Nacional, fez uma divisão em Brasília. Aqui ficam os que apoiam a Dilma, aqui ficam os que não apoiam a Dilma. Fizeram reuniões antes com representantes de cada lado. Isso significa responsabilidade social. Deu para entender? Essa aula tinha esse objetivo de apresentar para você os temas, né, uma introdução ao estudo de atualidades. Você percebeu que tem sim que começar a estudar antes do edital. Sim, são tópicos relevantes. Espero que você tenha entendido e que tenha tido base para, a partir de agora, nós começarmos a trabalhar os temas específicos. E é isso que eu vou fazer. Vou desdobrar todos os temas que eu apresentei para você. Temas políticos, econômicos, culturais, G7, G20, perfeito? Então vamos embora. Agora você sabe qual é a regra do jogo. Agora você sabe como a banda toca. Obrigado pela sua presença, obrigado pela sua paciência em estar comigo até agora. Força e honra, estou com você até a sua aprovação.